Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, gestão de empreendimento. Aqui quem vos fala é Lucas Mento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulha. E aí, Cris, como é que você tá? Olá, eu tô bem, e você? Ué, daquele jeitinho, graças a Deus, nesse frio, né? Tomando um cafezinho, mas vamos pra frente. Gente, sejam bem-vindos a mais um Pod Pharma Podcast. Já ativa o sininho, novos episódios todas as quartas às 19 horas, pra vocês não perderem nada. E já aproveita pra seguir a gente nas nossas redes sociais. @Pod Pharma Podcast, estamos em todas as redes sociais. Vai lá, segue, curta, comente, compartilha. Críticas, sugestões, nós estamos abertos aqui, tá? Pode falar, comenta aí embaixo. Já manda pra sua tia, pro seu tio, pra sua avó, pra todo mundo assistir, porque esse programa está espetacular, né, Cris? Sim, hoje o nosso agradecimento especial é pra Farmix, distribuidora farmacêutica, que tá patrocinando o nosso café da manhã. E a Drogaria Santa Maria, que tá aqui com a gente desde o início. A garrafa é da Drogaria Santa Maria. Quem quiser, a gente tem vários modelos, cores. Patrocinando ainda, e é até personalizado, né? Pode Farm Podcast. E a gente tá ficando chique, né, ô Cris? Vou te falar a verdade. Cada dia melhor. E a Mauri Contabilidade, gente, precisando, eles estão aí não só pro imposto de renda, mas vão te ajudar em tudo que vocês precisarem. Se você quer abrir um negócio, ver a melhor opção, melhor lugar, eles são craques, só manda mensagem pra eles. E precisando financiar um carro, precisando trocar aquele seu carro que tá velho, precisando comprar um novo, vai lá na G-Motors, eles têm os precinhos bacanas, ajudam com consórcio, financiamento, tudo. A papelada, eles resolvem tudo pra você. Dá uma corridinha lá, quem sabe você não consegue alguma coisa boa no precinho bom. Chega lá. Gente, hoje é um dia muito especial para mim, que eu estou com uma colega de profissão e de faculdade. Ela é farmacêutica, formada com formação e pós-graduação na Universidade Federal de Alfenas. Tem residência multiprofissional em saúde da família, além de estar realizando o mestrado em assistência farmacêutica. Ela é uma das mais jovens a assumir a coordenação de assistência farmacêutica no município de Alfenas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Cris. Obrigada. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, compartilhando, né, um pouquinho da minha trajetória. Ainda mais nós duas, né, enquanto farmacêuticas, a gente passou um tempo, né, na faculdade, compartilhamos muita coisa legal. E também aqui com o Lucas. Obrigada, viu? Não, Seja muito bem-vinda, Camila. Camila Dutra para vocês. Camila, como que foi essa trajetória para você? Você veio de uma cidade pequena, né, para Alfenas para fazer faculdade. Foi muito desafiador para você? Foi, Cris. Eu vim de uma cidade muito pequena, estudei em escola pública e eu não tinha dimensão do que era uma universidade. Meus pais criaram, eu sou a filha mais nova, mas meus pais sempre criaram a gente com o intuito de que a gente deveria se formar pra gente ser alguém na vida, sabe? Acho que é muito, né, do que eles tiveram na formação deles mesmo, né? Antigamente o pessoal falava isso. E assim que eu terminei o ensino médio, né, minha mãe sempre incentivou e falou assim, Camila, então vamos tentar, né, alguma faculdade. Só que assim, eu morava na zona rural, além de tudo isso, eu estudei até a 4ª série, em escola mesmo, de zona rural. Depois eu estudei na cidade, né, até o 3º ano. E caí de paraquedas na Unifal, assim, no curso de farmácia. E um desafio enorme, assim, mas de muita superação. E eu tenho muito orgulho, assim, de tudo que eu vivi, que eu aprendi, né? E até onde eu cheguei hoje, assim, foi uma trajetória e tanto, assim, eu diria. E de onde saiu essa vontade de fazer farmácia? Tipo assim, é um curso extremamente difícil, é coisa de louco, todo respeito. Mas, assim, é um curso... Você me chama de louca todo episódio mesmo, tá tudo certo. Mas é um curso, tipo assim, extremamente difícil. De onde saiu essa vontade, tipo assim, quero ser farmacêutica? Quero farmácia? Nunca foi o intuito de ser farmacêutica. Farmácia sempre é a segunda opção de todo mundo, né? Na verdade, eu não tinha opção. Eu dizia, assim, que eu queria ser alguém na vida e que eu queria me formar. Independente de qual área. Até por toda essa trajetória que eu vim, eu não tinha muita escolha. E aí, quando eu passei, né, eu tive a opção em escolher farmácia. E aí, deu certo farmácia, falei, vai ser. Porque eu falei assim, eu vou vestir a camisa e é isso mesmo. E lógico que tem momentos que a gente dá uma baqueada, né, Cris? Mas eu assumi a responsabilidade de fazer acontecer. E hoje eu sou muito feliz, assim, eu gosto muito, né, de ser farmacêutico, me realiza cada dia. E foi uma escolha bem assertiva. Mas não foi intuitivo, não foi de propósito, aconteceu. E é um curso muito difícil, né? Pra quem não gosta de química, então, Jesus. Mas teve em que momento do curso que você olhou e falou, tô fazendo a coisa certa? Olha, teve 2 episódios que ficaram bem marcantes, assim, em ficar no curso de farmácia ou não.
No segundo período, né, a gente tem aquelas disciplinas bem difíceis, né, Cris? Não sei se você lembra, fisicoquímica, estatística, química orgânica. E para mim era uma dificuldade tanto, porque eu não fiz cursinho, eu não tinha visto isso na escola. E aí eu falei assim, nossa, será que vale a pena todo esse sofrimento? Porque eu me cobrava muito, sabe? E eu tinha dificuldade. E aí eu falei, se eu for ficar sofrendo assim, eu não vou continuar a farmácia, porque não vale a pena. Mas teve 2 episódios. O primeiro foi o processo seletivo da empresa Júnior. A Unifal tem a Farmalfena Júnior, que é uma empresa de consultoria farmacêutica, que é mesmo gerenciada por alunos, né? É uma empresa mesmo e a gente se dedica às atividades. E eu queria muito passar nesse processo seletivo. E aí eu competi, né, com outras colegas que se davam muito bem, que eram consideradas as melhores notas na minha sala. E eu falei assim, se eu não passar na empresa Júnior, a farmácia não é pra mim. Então, assim, não tá compensando todo esse sofrimento. Meu Deus, você jogou todas as fichas nisso. Joguei. E aí não vai dar certo. Falei, acho que eu vou desistir mesmo. E eu passei. E assim, e as meninas que eram super nerds e que se davam bem, que tiravam notas boas, não passaram. Só eu passei das minhas colegas. E aí eu falei, nossa, então eu tenho potencial, né? Agora vai. Eu acho que dá para investir ainda. E depois, no Simpósio Internacional do Cuidado Farmacêutico, eu descobri a área, né, do cuidado farmacêutico. Que foi quando uma palestrante ela falava que ela atuava na Unimed, em consultório farmacêutico, realizando acompanhamento farmacoterapêutico, que mudava a vida das pessoas em relação aos medicamentos. Falei, cara, é isso que eu quero ser, eu ainda vou ser igual essa moça aí, essa palestrante. E aí eu falei, é isso mesmo. Lógico, as dificuldades continuaram. Não deixei, né, de ter dificuldade. Mas eu encarei de verdade. A partir do momento que eu falei, então é isso mesmo. Mesmo que as coisas não aconteçam da forma que eu espere, eu vou fazer farmácia e fim, assim. E deu, as coisas caminharam, sabe, a partir disso. Os projetos da faculdade, eu acho que ajudam bastante a gente a ver o ramo que é, né? Eu joguei as minhas fichas no Nafal. Porque a Lu apresenta a Luciene Marques apresenta pra gente no primeiro período o projeto. E aí eu falei, eu sempre quis MED e eu queria ter o contato com o paciente. Porque eu falo muito, eu falei, se eu ficar... Eu amo manipulação, mas eu falei, se eu ficar sentada, olhando pra cápsula... Eu só imaginava você conversando aqui. Não, vamos... Ô, Dipirona, a situação tá difícil. Eu fiz estágio 2 na manipulação. Eu acho lindo, é lindo. Só que eu não consigo ficar ali calada. E não pode. Um ambiente que, teoricamente, é o mais estéril possível. Aí você tem que ficar quietinha ali e falar, Jesus, seja abençoado. Que horas vai entrar alguém nessa sala pra conversar comigo? Então, eu gosto do contato do paciente. Eu gosto desse feedback. Às vezes, é o mínimo que você consegue passar pro paciente. Faz diferença na farmacoterapia dele, na qualidade de vida. Então, eu fiquei esperando ali ansiosamente até o terceiro período pra poder entrar no Nafal. Eu falei, gente, se eu não entrar nisso, agora ferrou. Eu não sei mais o que eu vou ser na faculdade. E quais outros projetos que você participou lá na Unifal? Então, além desse que você acabou de citar? Eu participei do Nafal, porque aí foi nessa época. Nafal é o Núcleo de Atenção Farmacêutica da Unifal, que é coordenado pela professora Luciene Marques, né, que a Cris falou. Nós fomos colegas de Nafal, né, que é um projeto de extensão. A Cris já era louca naquela época também ou não? Ela já era menos surtada? Não, a Cris sempre foi super centrada, eu era ótima mais profissional. Na faculdade. Foi depois que você formou então que você doidou? Nossa, Lucas, você acaba comigo. Brincadeira, gente. Não, mas eu nem saía, pra você ter uma ideia. Eu fui começar a ir pra festa em Alfenas, eu já tava formando. Então você é do meu time, então. Que quando eu entrei na faculdade também não ia em festa, não curtia nada. Eu só estudava e eu julgava as pessoas que saíam. Eu também. Eu falava, gente, por que essas pessoas estão bebendo na segunda-feira, sendo que tem prova amanhã? Eu surtava. A Cris era do laboratório de química, super centrada ali, seguia a rotina dela, enfim. Mas assim, depois que a gente forma, a gente quer aproveitar, né? Também. Eu fui desse time também. Eu já comecei a aproveitar no último ano de faculdade, mas tudo bem. Mas além desse do Nafal, você participou de mais algum? Eu participei da empresa Júnior, né? Que aí aconteceu tudo junto. Assim, aí nessa época que eu conheci essa área, aí eu desenvolvi o Nafal até me formar. E a empresa Júnior também, até me formar. Porque eu gostava muito e eu compartilho disso que a Cris disse. Eu gosto do contato com o paciente. Eu também fiz estágios, fiz na manipulação, mas ficar fechada. E eu falava que eu não conseguia ver a luz do sol, né, Cris? Nossa, ficar fechada aqui não era pra mim. É lindo, gente. Quem gosta, vai. Sim, mas pra atuar, de fato, não.
Aí eu fiz IC, fiz a minha iniciação científica avaliando um fármaco PDTC em ratos diabéticos. Foi a parte que eu fiz mais laboratorial. Depois eu fiz monitoria de semiologia farmacêutica. Depois eu participei de capacitações, organizações de eventos, né, Cris? A gente organizava tanto evento. Nossa Senhora. Simpósio Internacional do Cuidado Farmacêutico, os EDAFs, que a gente fazia estudo dirigido sobre algum tema. Enfim, assim, foram diversas atividades. Então, por isso que hoje você está questão de atividade. Não tinha como você não se tornar coordenadora do Centro de Distribuição de Medicamento aqui de Alfenas, né, Cris? Vai ter jeito aí. Como é que você disputa com uma mulher dessa? Não tem jeito. Eu, particularmente, eu já tô aqui indignado, eu tô triste já, porque toda vez os nossos convidados estão com um currículo impecável, eu tô ficando pra trás. Não tem jeito, não tem base. Foi uma construção, não vou negar, né? Assim, é uma construção. É o mérito todo seu, porque, tipo assim... São poucas, a gente estava até conversando isso aí em off aqui, né? São poucas as pessoas que entram na faculdade com a disposição de desenvolver. Geralmente muita gente pega o diploma e fala, vamos deixar pra cima, entendeu? É isso e tal. E ver uma pessoa que participar desse tanto de projetos e hoje tá na coordenação da distribuição de medicamentos municipal é uma questão gratificante. É saber que o nosso centro de distribuição tá em uma boa mão. Ai, fico feliz em saber disso. Mas, realmente, assim, foi uma construção, sabe? Assim, que às vezes eu não me dava tão bem na parte teórica, assim, mas a minha proatividade, a vontade de desenvolver outros projetos me tornou a profissional, né, que eu sou hoje. Porque, querendo ou não, a gente é recém-formada, né, Cris? Sim. Tem aproximadamente 3 anos que eu me formei. Então, assim, ainda estou nesse processo, né? A gente vai aprendendo e amadurecendo. Mas, de fato, assim, eu concordo que ter chegado na coordenação é fruto de tudo que eu desenvolvi, inclusive fazendo a residência em saúde da família, porque eu atuei na central de distribuição de medicamentos como residente, ao ponto que eles me enxergaram lá, notaram o meu trabalho e falaram, Camila, nós queremos mudar a gestão e eu gostaria que você fosse a coordenadora. Então, acredito que sim, né? Eles viram em mim um potencial. Algum momento você pensou em negar essa vaga? Pensei. Era loucura? Não vou negar, Cris, pensei. É muita responsabilidade, na verdade, E a gestão né? da saúde pública é bem mais complexa que a gestão da saúde particular. Senhora. Entendeu? É bem mais burocrática, bem mais técnica, né? Eu pensei porque, assim, eu fui estagiária lá. Depois eu fui residente. Aí você já viu a loucura e falou assim, mas nem! E quando eu fui para assumir a residência, eu estava antes em outro campo de atuação que eu atuava só em consultório farmacêutico, que é a minha praia, né? Então, assim, eu atendia cuidado farmacêutico, os pacientes, e quando eu fui pra CDM, eu não queria ficar lá. Eu falei, nossa, isso aqui é muita loucura. Por mais que eu já tinha feito estágio. Mas como residente, eu falei, ai, nossa, acho que eu não vou gostar. E aí eu fui amadurecendo, fui entendendo, né, como que é o contexto. E ao ponto, né, que eles me chamaram depois. Eu finalizei a residência e já entrei, assim, mal terminei e tive que assumir a coordenação. Mas eu pensei, sim, em desistir. Por isso. Pelo fato de ter sido aluna, residente. Querendo ou não, as pessoas já têm uma visão, né, sobre mim. Além de eu ser nova, querendo ou não, assim, de idade próximo das pessoas que estão lá, ia demandar uma postura muito diferente de mim. Na forma de vestir, na forma de falar, nas decisões. Até a aceitação do público também, né? Às vezes eu tô no balcão, a pessoa olha e fala assim, mas você é farmacêutica? Você é tão novinha. Tem Normal. tudo isso. Ainda bem que eu sou advogado, já tenho os cabelos brancos, ninguém questiona eu, entendeu? Esse é o bom de você envelhecer rápido, Léo. Eu tô novo, mas já tô com os cabelos brancos, ninguém tira minha credibilidade. E foi uma das coisas que eu questionei. Falei, não, mas aqui eu fui aluna, estagiária, não tem outra pessoa? Aí eles falaram, não, Camila, a gente quer você. Assume. E aí eu resolvi assumir, sim, de fato. Mas não tem como eu vir aqui falar tudo isso, né? E falar da minha profissão e do meu currículo sem falar de propósito, sabe? Eu enxerguei um propósito naquilo. Hoje eu sou coordenadora, mas muito mais do que assumir essa função, do que ser um status na sociedade, ou do que ser, assim, um patamar, para mim é um propósito, Cris. Eu entendo que o paciente que vai lá, ele tem que receber o medicamento nas devidas orientações, nas melhores condições, o medicamento certo, com a dose certa, proporcionando tratamentos efetivos e seguros, para que, de fato, né, ele tenha um benefício com aquilo. Não é simplesmente fornecer o medicamento. Sim, e você consegue fazer isso com base nos treinamentos, né? Que você passa sempre para os funcionários para que essa dispensação
seja feito. Por mais que agora você não esteja em contato direto, estando na coordenação, você consegue fazer com que o fluxo funcione desde cima. Consigo. Na residência, eu desenvolvi um treinamento para capacitar os atendentes para realizar a entrega de medicamentos. Eu não sei se você sabe sobre essa parte, Cris, mas existe a diferença entre fornecimento, entrega e dispensação. Dispensação, nós, farmacêuticos, realizamos. Fornecimento é quando simplesmente a gente dá, assim, o medicamento para ele, só fornece, coloca no saquinho e ele leva para casa. E a entrega é um processo que o Ministério da Saúde preconizou. Existe toda uma etapa, desde o acolhimento, a separação do medicamento, verificação de problemas na farmacoterapia, registro do paciente até ele receber, de fato, o medicamento. Então, meu TCC da residência foi isso. E aí eu desenvolvi com todos os atendentes para que eles realizem a entrega e não o simples fornecimento. Para que tenha também um tratamento mais humanizado, efetivo, né? Enfim. Então, hoje, como coordenadora, eu consigo cobrar esse treinamento que eu já dei enquanto residente e consigo ir reciclando isso com eles e sempre, né, falar para que eles possam, de fato, realizar a entrega. Porque aí volta naquilo que eu falei de propósito, assim, eu não quero que o paciente vá lá e pegue só o medicamento. Não, ele tem que saber como tomar o medicamento. Sim. Né? E é tipo assim, a questão da distribuição, né, igual você falou, do fornecimento de medicamento, não é só você colocar no saquinho e dar pro paciente, né? Tem todo um tratamento especializado. Tem. Vocês fazem trabalho junto com a questão médica do SUS lá, por exemplo, acompanhamento junto com o pessoal do SUS na Então, medicina? aí nos acompanhamentos farmacoterapêuticos, quando de fato a gente realiza a consulta, aí quando a gente evidencia algum problema na farmacoterapia, aí nós falamos sim com a equipe médica. Aí a gente vai, mostra, fala, olha, eu tenho essa sugestão, vocês aceitam, né? Acho que também você desenvolve isso na drogaria, né, Cris? Sim. A gente faz sim esse trabalho em equipe. Entendi. Então é toda uma sequência de atendimentos, né? Não é só uma mera entrega, vai lá, vai com Deus. Não. Hoje Quando você detecta um problema na dispensação, na entrega do medicamento, vocês já encaminham esse paciente pro consultório, pro acompanhamento farmacoterapêutico? Depende. Hoje em dia, né, como o fluxo é muito grande e às vezes eu tenho que resolver, eu ligo às vezes na unidade de saúde para saber, por exemplo, eu preciso de uma notificação. Tem um medicamento estratégico que eu não consigo entregar se não tiver uma notificação. Então, às vezes eu ligo no PSF, procuro saber da enfermeira, da equipe médica, sobre essa notificação, a fim de facilitar também que o paciente receba o medicamento e não tenha que voltar lá por conta de uma coisa burocrática. Então, às vezes me manda no WhatsApp, me fala por telefone, sabe? Agora, se for problemas de farmacoterapia, uma dose elevada, aí eu não dispenso. Eu oriento ele a voltar no médico e se eu tivesse contato, eu ligo já na unidade e também aviso. Olha, o paciente veio aqui com uma prescrição tal, consegue ajudar ele? Ele vai até aí para que a gente facilite o serviço. E ele se sinta acolhido, porque eu prezo muito por isso, sabe? O paciente ele tem que entender a informação. Às vezes não é porque eu não quero dar o medicamento ou alguma coisa está acontecendo, sabe? Então, é uma comunicação assertiva que a gente tem que ter com o paciente para ele entender, né, o que está acontecendo. E para quem não conhece esse tipo de serviço, o que está disponível para a população? Como que eu sei o que está disponível? Onde eu procuro? Hoje, né, no SUS, nós temos o componente básico, componente estratégico e o componente especializado. O componente básico, ele é padronizado pela REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, que é baseada na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, tem toda uma padronização, já existem os medicamentos que são padronizados para ter esse acesso no SUS. E aí o paciente tem que procurar a unidade de saúde com uma prescrição legível, datada, carimbo médico, com validade, enfim, para que com o SUS, se tiver o medicamento, se for padronizado, ele vai receber o medicamento. Do componente especializado, é um componente que a gente fala que são os medicamentos mais de alto custo. Então, ele vem específico para o paciente.
Então, nós temos lá um imunobiológico. Você utiliza o imunobiológico e o Lucas também. Mas, se você tem o processo, a documentação, você vai receber. Se o Lucas chegar lá hoje, Camila, eu quero pegar esse medicamento, ele não vai conseguir. Por quê? Porque demanda um laudo médico, demanda um processo, que a gente fala, né? Uma documentação para que o medicamento venha para ele, específico dele. Outra pessoa que chegar lá, ela não pode pegar, porque eu não tenho esse estoque. Esse medicamento vem do Estado. Então, a partir dessa documentação, a pessoa pega o medicamento. Quem orienta o paciente para informar? Medicamento A você consegue pegar em tal lugar, medicamento B você consegue pegar pela farmácia popular, enfim. O atendente tem que ter essa capacidade de orientar. Quando chega a prescrição, ele já olha e fala, olha, esse aqui é psicotrópico, é na CDM. Esse é básico, tem nas unidades de saúde. Esse é na farmácia popular. Esse aqui é do componente especializado. Então, o atendente que recebe o paciente já orienta. E onde é que eu consigo acesso fácil dessas listas do Remume e Rename, né? Isso. A Rename é uma relação nacional, eu acredito que no site do Ministério da Saúde. A Remume tem no site da Prefeitura e a gente tem uma cartilha também, onde a gente informa quais são os medicamentos. Tem essa lista de medicamentos que está disponível. E para você, como é que é lidar com toda essa burocracia da coordenação da saúde pública? Como é que é? Tipo assim, você não arranca os cabelos não, de vez em quando? Dá uma desestressada. Eu não arranco os cabelos, mas às vezes eu fico sem comer, viu? Assim, a gente tem que entender, né, a morosidade, assim, do processo, sabe? Assim, é um desafio. Eu falo que é o maior desafio da minha carreira até aqui, porque demanda, né, muitas questões. Às vezes não depende só de mim, depende, né, de uma logística, depende de um fornecedor, depende de uma pessoa que está superior a mim. Mas a gente sempre trabalha muito unido, sabe? Eu tenho uma equipe muito boa a fim de que a gente consiga obter o melhor resultado. Mas é dia após dia, como se diz assim, é desafio após desafios, assim, não tem dias que é fácil, sabe, assim. Mas a gente aprende a lidar, a gente vai amadurecendo. Assim, se você me perguntar, Camila, você estava preparada para assumir? Eu não estava preparada, até porque eu não saberia dizer o que viria pela frente. A profundidade do problema. E por mais que outra pessoa me ensinasse o processo burocrático, todo dia tem uma demanda diferente lá que a gente tem que resolver. E aí, tipo assim, querendo ou não, a gestão da saúde pública, ela é burocrática, né? É dinheiro público, é financiamento público. Então, assim, não pode ser um negócio que o paciente chega lá no centro de distribuição e chega lá e fala assim, eu quero esse medicamento, toma aí, vai com Deus, entendeu? Não é assim que funciona. Tem prestação de contas, tem responsabilidade fiscal e etc. Senão, tem licitação, né? Às vezes não tem ali, não é porque a gente não tem mesmo, é porque depende desses outros processos, que eu falo muito isso, que é diferente de uma drogaria, que o paciente vai lá, ele vê o preço, se ele quiser comprar, ok, se não, é escolha dele. Agora, no público, não, né? Existem essas burocracias. Todo esse processo burocrático, né? E você chegou a especializar em saúde pública ou tipo assim, isso nunca chegou na sua cabeça essa minha coordenação, que você nem pensou na questão da gestão da saúde pública? Em saúde pública, não. Eu fiz a especialização, que é a residência em saúde da família. Então, eu atuei na atenção primária, em tudo isso, mas em gestão pública, curso sobre isso, eu não tinha feito. Eu fiz um curso pelo Ministério da Saúde, onde ele orienta todo esse processo assistencial, da aquisição, seleção, programação. É uma capacitação mesmo para gestores, mas foi bem no final da minha residência, eu estava já assumindo, assim, então meio que coincidiu. Mas pós-graduação, essas coisas assim, não. De gestão pública, não. Você caiu bem de supetão mesmo, de paraquedas ali. Caí, foi bom, assim, foi uma coisa muito porque, boa, tipo assim. É igual eu tava falando mais cedo, é difícil a gente ter uma coordenação, assim, igual você fez todos esses projetos durante a faculdade, residência, etc. Então é difícil a gente pegar alguém que formou realmente e que abrangiu, né, que trabalhou tanto durante a graduação, igual você trabalhou para tá trabalhando coordenação. Não foi específico para a gestão pública, mas a gente sabe que foi um trabalho efetivo, né, que gerou essa especialização prática, não teórica. Sim. É prático, isso é prático que você aprendeu, né, a teoria ali do livro e tal, entendeu? Tudo que eu tinha vivido na residência coincidiu muito para eu atuar hoje como coordenadora.
E o que passou pela sua cabeça de, no meio de tudo isso, ainda entrar no mestrado? É loucura, Cris, é loucura. Olha, o mestrado eu fui amadurecendo. Eu tenho, né, o meu professor, o professor Tiago Marques, e a gente trabalhou muito na residência, nesse processo de treinamento, em consultório farmacêutico, né, desde a graduação. E ele falava pra mim, ai, Camilinha, você vai fazer mestrado? Eu falava, ai, não, Tiago, acho que eu não levo jeito. Aí ele, não, leva sim. E ele foi me conquistando, falando sobre o mestrado. E aí, com o final da residência, eu não sabia que eu ia assumir a coordenação. E eu falei, eu vou tentar o mestrado. E aí, acabou que eu tive que finalizar a residência, assim, junto com a coordenação. Eu assumi a coordenação meio que em off, assim, se é que eu posso dizer, porque eu estava lá no campo, mas eu já era a coordenadora. E aí, eu finalizei a residência, assumi em fevereiro, e no meio disso tudo tinha o processo seletivo do mestrado. Então, assim, se você me perguntar se você não tá arrancando os cabelos, se eu não arranquei, não arranca mais não. Não arranca mais não. Meu Deus, no meio de tudo isso, não tem um processo seletivo pra eu resolver ainda de mestrado. Pelo amor de Deus. Cara. E sabe o que eu digo muito, assim, é a oportunidade, sabe? Se você não aproveitar a oportunidade do momento, você não vai conquistar as coisas. Olha, se eu não tivesse aproveitado a oportunidade de entrar na coordenação, hoje eu não seria coordenadora. A residência também foi muito assim. Eu fiz o processo seletivo da residência, faltava 2 dias pro edital fechar. Então, se eu não tivesse enxergado essa oportunidade, não teria trabalhado na atenção primária, que não teria me proporcionado a coordenação. Então, é saber você corresponder à oportunidade. Às vezes a gente tem um pouco de receio, de medo, porque a gente não sabe o que está pela frente. Mas se a gente não arriscar, talvez você não vai chegar lá naquele nível, né, que você tá. Então, foi mesmo assim... coragem de enfrentar mesmo. Eu acho que vou ter coragem. Não, coragem. E muita. Não é pouca coragem, não. Tá doida aí. Ela tá enfrentando. Ela é São Jorge batendo em 3 dragão ao mesmo tempo. Não é só um, não, bicho. Você tá doido, moço. Capaz. Eu tô na farmácia, na especialização, e eu tô capenga. Moço, eu tô fazendo uma especialização em direito do consumidor, já tá arrancando os cabelos. E eu trabalho não é assim com isso. Também, eu não sou 100%, não. É muita coisa pra fazer. Acaba que a gente dá uns deslizes, mas... a gente tenta fazer tudo que dá na melhor maneira. O seu mestrado é focado em quê? Em assistência farmacêutica. A Unifal, ela se tornou um polo, então é o primeiro mestrado, né, em assistência farmacêutica, porque antes só tinha em ciências farmacêuticas, que é voltado mais para a área de farmacologia, microbiologia, e agora, pela primeira vez, tem esse em assistência. Então, eu vou desenvolver um projeto voltado para assistência. É que as coisas, tá tudo ligado uma com a outra. Então, eu sou coordenadora, mas o mestrado é em assistência farmacêutica. Então, a gente falou assim, dá para caminhar junto, não é? São coisas muito diferentes, né? E aí, eu vou realizar um acompanhamento farmacoterapêutico em pacientes que fazem uso de varfarina. Obrigada. Então, tá tudo voltado, sabe? Assim, no que eu já trabalhei e no que eu estou trabalhando. Sim. E esse acompanhamento farmacoterapêutico, ele é uma parte do consultório, né? Isso, é uma parte do consultório. Para quem não conhece essa parte, o que seria o consultório farmacêutico? Olha, o consultório farmacêutico, ele é uma forma da gente desenvolver os serviços farmacêuticos, né? Existem 9 serviços farmacêuticos que vai desde acompanhamento farmacoterapêutico, rastreamento em saúde, manejo de problemas de saúde autolimitado. Então, o consultório é uma forma de você atender o paciente na particularidade, a fim de entender a farmacoterapia dele, a demanda, um rastreamento em relação à pressão arterial, diabetes, né, glicemia. Então, o consultório farmacêutico é nisso, um atendimento particular, assim, para entender o paciente. E hoje no município aqui, vocês trabalham também com consultório farmacêutico? Hoje vocês estão desenvolvendo isso já? Sim, então, a professora Luciene, ela desenvolveu isso desde 2018, se eu não me engano, que foi enquanto a gente ainda era aluna. Final de 17, a gente estava na primeira turma, né? É verdade, aí tá vendo, a Cris tá com a memória melhor que eu. A gente participou do consultório farmacêutico. Você participou lá na CDM? Comecei no primeiro consultório. Eu também. Com o Ricardo. Então, que é lá na CDM, numa sala improvisada da assistente social. Ainda é até hoje, né? Então, começou desde a professora Luciene, antes não tinha no município, e nós éramos alunas, então a gente já começou ali, né, Cris, desenvolvendo as consultas. E hoje existe pela iniciativa dela, né? Que ela que começou lá.
Mas o Ministério da Saúde ele já tem enxergado que é necessário, porque a gente entra no quesito de que não é o que eu disse, não basta fornecer. A pessoa tem que ter um tratamento efetivo. E o consumo de medicamentos tem aumentado cada vez mais. Mas será que o paciente o tratamento dele está sendo efetivo, está sendo suficiente? Então, o Ministério já está investindo nisso. E aí foi até que ele soltou, né, uma implantação do consultório farmacêutico nos municípios. E aí eu me inscrevi nesse processo, aí eu estava na residência ainda. Eu falo que ela faz tudo. Não tem jeito, cara. Se eu fizesse o mesmo tanto de coisa que ela tinha, eu tinha que pelo menos ter mais uns 2 a 3 de mim pra fazer tudo isso. Certeza que ela tem um clone no computador. devo ter. Certeza. É o Naruto, agora o multiclone da sombra, manda um pra lá, outro pra cá e deixa o pau quebrar, ué. Eu me inscrevi no final do ano passado porque assim, era o que eu já fazia. Então eu falei, se a residência acabar e eu não tiver emprego, eu faço o mestrado e desenvolvo o consultório, então tá tudo certo. E aí eu fui selecionada, né? Tem toda uma capacitação. Eu fui para BH para capacitar o atendimento. Vamos bater os indicadores, tem que preencher os indicadores, tem todo um aplicativo, enfim. Agora, a nível de ministério mesmo, ele vai enxergar aqui em Alfenas, tem o consultório farmacêutico proporcionando isso, né, tratamentos efetivos para o paciente. Então, já não é mais só uma iniciativa da universidade. Hoje, né, o município já investe, né, tem investido nisso. Começou como um projeto dentro do Nafal. Aí disso virou um projeto só do consultório. E agora já tá até nos PSFs, né? Antes era só lá na CDM, aí a gente conseguiu... A Lu e o Ricardo, e o Thiago e a Liliana, não vou esquecer de ninguém, conseguiram colocar nas unidades, né, Cris? na Santa Clara. Depois conseguiu colocar nas unidades e hoje já tá... Hoje já está bem amplo, assim. Quando eu fui residente, que eu atuei lá no PSF Primavera, eu levei o consultório para lá. Então, hoje tem no Primavera, no Plínio, no PSF Boa Esperança também, a professora Luciane realizou alguns atendimentos lá. Da Santa Clara, o da CDM, a professora Luciane, que hoje que atende lá nas segundas-feiras. Enfim, e agora, com o meu projeto do mestrado também, eu volto a atender na farmácia universitária. Lá tem farmacêutico presente lá todos os dias, tem consultório farmacêutico, demanda para todos os dias lá. E aí, eu também vou atender lá na farmácia universitária. Então, assim, o serviço está bem amplo, Eu não tô aguentando assim. essa mulher falando tanto que ela trabalha e estuda, gente. não sei o que, isso aqui, essa DM, farmácia universitária, não sei na onde. Eu não tô aguentando mais essa mulher, você fala trabalho, estudo. Nossa, não tô vivendo, uai. não. Mas eu ainda tenho tempo pra ir numa academia, assim. E ela ainda produz conteúdo pra rede social. Tem tudo isso ainda? Isso aí eu tô devendo, Cris. Depois Mas que já eu assumi produziu bastante. Já produzi, já comecei porque eu gostava bastante. Ela ainda eu tem gosto. tempo pra ir na academia. Você tá reclamando que você não tá indo numa academia, mas ela tá tirando tempo aí. Você cria vergonha na cara, 5h30, Cris. 6 horas da manhã, É, Cris. Acho que eu acordo 5h30 pra ir na academia. Tá acordando 9 horas, já tá dormindo ainda, imagina Não, 6 horas. Hoje eu me dediquei. Não é porque não tá tendo tempo à Não, noite. mas Se eu não for na academia pra Eu também sou desse desestressar- jeito. Se eu não for cedo, esquece que eu não vou à noite, mas nem que me paguem. Eu preferi à noite. Você... mas é Mas verdade. quando eu ia, né? É. Vou corrigir Eu a não tô frase. te vendo mais, Cris. Se bem que eu tô indo de manhã agora. Não, mas tem... Esse ano eu acho que eu fui 3 vezes. Nossa. Ela tá indo na academia, ela tá achando academia igual faculdade, sabe? Um semestre, uma vez cada semestre, entendeu? Tá pior que... Faz a matrícula no semestre e dá... É que eu fui firme até a minha formatura, que foi em novembro. Aham. Aí eu... Só pra Ela entrar no queria o vestido shape. também. Só pra Pra entrar no Não, era vestido. só pra entrar no vestido. E nem assim, não entrou direito, que tinha uma flor que ela ficou assim, ó. Ai, Cris. Aí depois eu falei, tô de férias. Porque eu fiquei muito firme ali, bonitinha. Muito firme também, o Gleice que não me escute isso. Mas eu tava tentando. Aí depois eu falei, eu vou ficar de férias um mês. Desse mês, fi. A academia Não não é pode Copa parar. academia não é Copa do Mundo, não, pra você ir uma vez a cada 4 anos, viu, filha? Eu parei Vou voltar. semana passada, mas eu tô indo empurrando essa semana. Eu também detesto ficar sem academia. Mas, Camila, você falou uma coisa que foi mais cedo aqui que eu achei muito interessante. Você falou que aumentou o consumo de medicamentos. Na sua opinião, assim, na sua visão em geral, o que levou esse aumento desse consumo de medicamentos? Você acha que foi a facilitação pelo SUS? Ou realmente, tipo assim,
tá tendo uma piora na saúde em geral? Eu acho que as pessoas têm adoecido mais, né? Talvez a pandemia tenha gerado isso. Então, assim, vamos falar de ansiedade, depressão. Cada vez mais as pessoas têm precisado de ansiolítico, de antidepressivo. Então, essa demanda tem aumentado muito. Então, eu acredito que seja isso, sabe? E, assim, o consumo existe e, infelizmente, é um buraco sem fundo. Por mais que a gente sempre tente ter o medicamento disponível, sempre vai surgir novos casos e a gente não consegue suprir mesmo. Novas demandas, por toda mais hora. que a gente sempre se esforce, né, para que isso aconteça. É até bom a gente enfatizar isso, que nós, a CDM, né, a Central de Distribuição, Assistência Farmacêutica, a Secretaria da Saúde, sempre tem se empenhado para que tenha, né, medicamento suficiente. Mas é importante a população saber que a demanda da população, né? A população tem adoecido cada vez mais. Então, às vezes, por isso, né, que não consegue suprir. E aí você falou também desse pós-pandêmico, né? Você viu algum aumento desses casos de... Podemos falar de doenças psicológicas, mas de doenças no geral pós-pandemia relacionadas ao caso do Covid, assim... Você conseguiu identificar alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, depois da pandemia as pessoas adoeceram mais, se houve uma baixa imunidade relativa à Covid, alguma coisa nesse sentido? As pessoas, vamos falar de sistema respiratório, das bombinhas. Nossa, aumentou muito essa demanda. De antidepressivos também, de ansiolíticos. Acho que acesso à informação com a pandemia relacionado, as pessoas ficaram muito fechadas, ansiedade, tipo, teve um acesso à informação do que é ansiedade, do que é depressão, que não é uma frescura. Então, se você não tá só deprimido dentro do seu quarto porque você é fraco. Não, você precisa de um acompanhamento, de um psicólogo, de qual for o encaminhamento necessário. Então, acho que o acesso à informação aumentou bastante. Mas é realmente... os efeitos colaterais do Covid, né? Sim, que até hoje não tá totalmente relatado, né? O que que... Então, assim, efeitos colaterais respiratórios, como eu falei, ou de baixa imunidade, enfim... acho que a pandemia causou muito isso. Entendi. É porque realmente a gente, assim, eu não trabalho diretamente na farmácia, mas vez ou outra eu tô lá. E você vê realmente que teve esse aumento de casos, assim, pós-pandêmicos, e a turma tá tomando psicotrópico, ansiolítico e depressivo a rodo. Tô pegando umas 4, 5 receitas por dia lá, ué. Pra mais, né, Cris? Por hora, né? Na parte da manhã você tá falando. Não, com certeza. Eu concordo. E esses ansiolíticos, esses antidepressivos, a gente consegue na CDM também, vocês fazem a distribuição? Fazemos, de acordo com a REMUM, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Não são todos, né? Mas a maioria, o que geralmente o pessoal mais utiliza, nós temos disponíveis. E para deixar claro para a população, a CDM distribui só o medicamento genérico, ou ela mexe com os éticos também, os originais? Ou só os genéricos? Só os genéricos, só os né? genéricos. Os princípios ativos. Os princípios ativos, né? É porque eu tava lá em Guaxupé, eles estavam... Tinha uma paciente lá que estava querendo o original, e aí a gente, como eu estava trabalhando lá, a gente teve que indeferir o pedido dela, porque o original não entrega, né? Só o princípio ativo. Só o que está padronizado de acordo com os fornecedores, de acordo com as licitações. Tá. E para eu chegar lá na CDM, se eu, por exemplo, eu quiser pegar um desses ansiolíticos que a gente citou, eu preciso levar receita, documentação e o que mais? Que documentação que é necessário levar lá para a gente conseguir esse medicamento pelo central de distribuição? Precisa da receita, né, original, e um xerox. É o que eu falei, essa receita tem que estar legível, carimbo, assinatura, a validade. Precisa do SUS, né, para a gente identificar, ou SUS ou uma carteira de identidade, né, para a gente identificar o paciente. Tendo o medicamento disponível, o paciente retira. Lembrando que as prescrições têm validade. Então, tem validade de 6 meses e algumas têm validade de 3 meses. E qual que é a validade? 6 meses e 3 meses, né? Certo. E assim, a central, ela atende só a população alfenense ou ela atende outros municípios também? Só a população alfenense, só quem tem o SUS de Alfenas, que a gente não consegue atender, né, de outras cidades. Entendi. Mas, só um adendo que os estratégicos, a gente atende outras. Por exemplo, talidomida. Nós somos um polo de referência em que as pessoas vêm até aqui e pegam o medicamento. Então, os padronizados são só para o pessoal de Alfenas, mas os demais, a gente consegue, os estratégicos, a gente consegue achar aqui. E de outros municípios acharem aqui. Então tá ótimo. Um paciente, eu consigo retirar, por exemplo, para minha mãe, que documento eu preciso?
precisa do cartão de SUS dela. Tá. Só com cartão de SUS, não precisa de uma autorização Uma pra eu ir retirar pra procuração, alguma ela. coisa nesse sentido. Não, se tem que ser maior de idade, né? E tudo bem, pode pegar. Certo. Então, tipo assim, hoje a gente só chegar lá com a receita e documentação e eu tiro o medicamento. Retira. Então, aí Isso. você que tá Estando precisando... dentro da estando lista. dentro da lista, Estando né? dentro da lista, a pessoa retira o medicamento. Sim. E assim, medicamentos não padronizados, por exemplo, e fora os estratégicos, como que a pessoa faz pra pegar? Aí tem que ser só mediante processo judicial? Só por processo judicial. Que aí tem que ter ordem do juiz e Isso, passar aí tudo. pra gente identificar, né, a demanda e a partir da ordem judicial a gente consegue fornecer o medicamento. Entendi. Então, tem a parte burocrática é bem mais pra baixo do que a gente imagina, né? Sim. Mas assim, já chegou algum paciente lá do seu que você identificou que ele estava prescrevendo uma coisa, mas você identificou que era outra coisa, assim, tipo assim, prescreveu um ansiolítico, mas na verdade não era bem ansiedade, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, assim, eu não consigo identificar se o paciente está com uma ansiedade ou não, porque, assim, de acordo com a prescrição, eu vou fornecer o medicamento. O que eu consigo ver é dose elevada, isso já aconteceu. De estar uma dose muito alta e eu entendi que era para um caso de ansiedade, depressão, mas eu fiquei preocupada do paciente ter que tomar uma quantidade muito grande de medicamento. Aí eu entrei em contato com o médico para verificar se de fato, né, realmente era aquele medicamento e naquela dose. Agora, eu consegui identificar se ele precisa daquele medicamento ou não no atendimento do dia a dia. Não, só em consultório farmacêutico. Aí a importância do consultório farmacêutico, que na minha concepção, pelo menos, eu sou apaixonada por essa parte do cuidado, porque a gente consegue enxergar o paciente como um todo. Então, você vai sentar com ele, você vai pegar... Porque o que acontece hoje? E não é uma crítica, mas o sistema médico está muito segmentado. Então, você vai no médico do pulmão, você vai no médico do estômago, você vai no médico da ansiedade e da depressão. E, às vezes, acontece por uma falha de comunicação de um médico não saber da existência do outro. Às vezes, o paciente tem medo de falar para o médico, eu já tomo um medicamento para isso. Então, acontece ele chegar com 2 prescrições para a mesma coisa. Aí é a hora da gente encaminhar o paciente, seja no particular ou no público, encaminhar o paciente para um consultório, ou a gente já entra em contato com o médico e fala, olha, tá tendo sobreposição da duplicidade da medicação, ou você faz alguma detecção, manda para o consultório. No consultório, a gente vai avaliar todas as prescrições, coloca ela, elenca por problema de saúde, vê dosagem, se está adequada de acordo com o problema de saúde que o paciente relatou, porque a gente não faz diagnóstico. Isso. E se detectar qualquer coisa fora do normal, ali, considerado dos padrões, a gente encaminha para o médico. Aqui em Alfenas, pelo menos na época que eu acompanhava o consultório com a Luciene, os médicos têm uma acessibilidade muito legal. Então, a gente já chegou a fiz visita com o Thiago, de ir até o consultório e falar, olha, a gente tá com esse caso de paciente aqui e a gente tá achando que tem alguma coisa errada. A nossa proposta é trocar esse por esse, vai ser mais adequado para o paciente. Então, é você enxergar o paciente como um todo. O consultório farmacêutico, eu acho ele muito necessário, porque é um filtro do que acontece na vida do paciente. Tanto como hábitos de vida, alimentação. Sim, encaminha pro nutricionista. E assim, é o básico que funciona também, sabe? Às vezes é uma informação mínima ali que a gente fazendo a anamnese, né, Cris? Educação em saúde. A gente detecta, e o que a Cris falou é muito importante, a gente não faz diagnóstico, né? A gente encaminha, orienta, e de fato, realmente, a equipe de saúde aqui é bem unida, assim, auxilia a gente nesses pontos. Então, assim, a tendência é cada vez mais proporcionar o melhor para o paciente. Sim. E, assim, querendo ou não, o SUS ele tem todos os seus defeitos, né? A gente tem que entender isso. Mas ele, querendo ou não, é um sistema universal. Então, qualquer problema de saúde que você tiver, é só você ir lá buscar ele, que ele vai te dar o atendimento gratuito, né? Dentro das possibilidades da gestão pública, mas ele vai te dar esse atendimento público gratuito, né? Eu não sei se você viu, então uns 2 meses para trás, 2, 3 meses para trás, lá nos Estados Unidos, que no estrangeiro não tem isso. Eles não têm o sistema público. Mas nos Estados Unidos, uma pessoa morreu na porta do hospital porque o plano de saúde não deixou ela entrar.
Sério? Nossa. O plano de saúde não cobriu o problema dela, agora eu não lembro qual que era o problema. O plano de saúde não cobria e aí chamaram a polícia, na hora que a polícia chegou lá, ela tava na porta do hospital morta já. Gente, Meu Deus. nossa. Porque não tem saúde pública nos Estados Unidos, por exemplo. Tanto que tem notícia de estrangeiro que vem pro Brasil, tava nas praias ali, acidentou com ferroada de água-viva, foi pro hospital, foi tratado, ele perguntou quanto ficou, não, é de graça. Ele falou assim, como assim de graça? Como é que eu fiz um puta de um tratamento desse, tipo assim, tratamento de ferroada e tal, não sei o que, fiquei internado, precisei ficar tantas horas aqui, e eu não vou pagar nada. Então, tipo assim, querendo ou não, é um sistema que é falho, mas é o melhor que a gente pode ter ao redor do mundo, e querendo ou não, a saúde pública nossa está sendo copiada ao redor do mundo. Isso que eu ia falar, Alfenas é referência, assim, Sim. você pode procurar outros municípios, cidades menores, que não têm a qualidade que a gente consegue ter aqui, né, a disponibilidade de medicamentos e de suplementos, enfim, que a gente tem, outras cidades não têm. Então, assim, por mais que existem as falhas, a Alfenas tem sido referência e tem proporcionado muito benefício para a população. Coisa boa. E assim, você tá vendo também, você já citou um pouco da Unifal, mas você tá vendo dentro do mundo acadêmico, assim, essa busca pelo tratamento humanizado do Claro. paciente, tipo assim, agora não é só mais ele tem hipertensão, vou dar um remédio para hipertensão dele. Não, você tá vendo que a faculdade está se voltando para esse tratamento mais planejado, né, mais humanizado. Sim, inclusive as diretrizes mudaram agora, Sim. né, Cris? Para que o profissional possa sair de lá mais capacitado a entender a necessidade do paciente, né, e não só com a teoria. A grade da Unifal mudou, né? Mudou. O curso de completamente. farmácia tá totalmente diferente de quando a gente fez. Agora ele tá muito mais voltado para essa parte... Ai, meu Deus. Para essa parte do cuidado, para a atenção farmacêutica, para a educação em saúde. Porque acho que a educação é em primeiro lugar. Porque às vezes se você tá no balcão de farmácia, você pega um paciente, o senhor é hipertenso? Não, o que o senhor toma? Losartana, hidrocloro? Aí fala assim, então, meu senhor, eu lamento te informar, mas o senhor você é hipertenso. sim. E a gente, assim, nós temos esse diferencial porque lá no começo, né, Cris, ainda nem era tão falado, assim, foi bem no começo, nós fomos desenvolvendo através do Unifal, através dos projetos, mas hoje já, né, eles enxergaram essa necessidade, então a grade mudou, então com certeza o tratamento humanizado mesmo, até inclusive na própria CDM, a gente estava em reforma lá, tá em reforma, e eu falei, vamos fazer uns guichês aqui de atendimento para que a gente possa fazer um tratamento humanizado, que o paciente chegue lá e ele receba o medicamento com tranquilidade, para que aconteça a entrega e não o simples fornecimento. Porque lá a demanda é muito grande, né? Com Não sei se certeza. vocês já passaram por Já, lá, já. mas as filas são muito grandes, assim. Só que a gente prioriza para que aconteça esse tratamento humanizado. Com qualidade. Coisa boa. Ô, Camila, você não comeu nada ainda. Tá uma delícia. Esse daqui tá maravilhoso. E a gente Vou gostaria comer. de agradecer a Farmix Distribuidora, que forneceu os nossos quitutes hoje. Claro, Farmix, muito obrigado pelos quitutes de hoje. A Camila não tá comendo nada, mas eu tô comendo tudo, que espero que minha nutricionista não veja. Ai, ai, ai. Tá uma Ela delícia. tá chegando, Eu né? sei. Mas tá muito bom. Também agradecer os nossos outros patrocinadores, G-Motor, você que tá precisando trocar seu veículo, dá uma corridinha lá. Eles ajudam com toda a papelada, toda a burocracia, pode chegar lá. A Mauri Contabilidade, se você tiver qualquer dúvida na parte burocrática, eles vão te ajudar. E Drogaria Santa Maria. Gente, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Estamos à disposição. O que você não achar na saúde pública, você dá uma corridinha lá que lá tem. Corre na Camila, se a Camila não conseguir, a gente consegue. A gente dá um jeito pra vocês, brincadeira, gente. Brincadeira. Mas é que agradecer a Santa Maria, nosso patrocinador maior, que forneceu a nossa garrafa de café hoje térmico, que Sim, nós Tá uma estamos delícia o chiques. café. Tá Tem muito várias bom, né? cores na Drogaria Santa Maria Pinheirinho. Pode correr lá que você vai conseguir achar. E Camila, assim, a gente já falou de toda a sua vida profissional, toda a sua vida acadêmica, mas e os hobbies? Quais são os seus hobbies, assim? O que você gosta de fazer? Ou você não tem tempo pra fazer nada, porque eu já vi só trabalhar, estudar. Eu não sobe nada, eu não consigo fazer nada. Nossa, não é assim também, né? Eu sou bem caseira, assim, sabe? Mas eu gosto de ler um livro, eu gosto de assistir YouTube, assim, de entretenimento, sabe? Eu não sou muito de série. Dançar um TikTok. Fazer uns passinhos de TikTok. Eu gosto, assim, da academia, assim, dessas coisas, assim. Mas eu sou bem caseira, assim. E talvez eu tenha focado bastante, sim, no trabalho. Mas é bem o dia a dia, assim mesmo. Eu gosto mais de ficar em casa. É mais tudo caseira, mais, né? E assim, você tem algum almejo, assim, algum sonho dentro da saúde pública? Você tá pensando, tipo assim, chegar a algum patamar além da coordenação municipal de medicamentos? Olha, hoje, depois de tudo isso que eu já vivi, que eu já contei pra vocês, eu não me programo pra mais nada.
Eu não sei o que tá por vir, assim, não tem nada, assim, que eu almeje, que eu falo, nossa, eu quero alcançar esse cargo. Mas eu imagino que vai vir coisas boas através, né, de tudo que eu venho desenvolvendo do meu trabalho. Então, eu falo que, assim, antes eu tinha planos para o mestrado, para focar no Instagram, para seguir no consultório farmacêutico, e de repente a coordenação aconteceu na minha vida. Eu falei que depois disso eu não me programo para mais nada, vamos ver o que tá por vir. E você ainda passou pela parte hospitalar, né? Como Passei. foi isso? Você passou na parte hospitalar também? Teve alguma Sim. coisa? Teve Foi alguma o coisa primeiro que emprego dela na parte hospitalar. Mas eu quero saber, tem alguma coisa que essa mulher não Ela fez fez. no curso de farmácia? Mas um pouco ela dava aula também. Você deu monitoria também, não deu? Dei. Agora com o mestrado, talvez eu dê aula, né? Caralho, tem base não, velho. Eu fui a primeira estagiária de farmácia clínica hospitalar no IMESA, né? No hospital particular daqui. E aí, eu me formei, né, no boom da pandemia. E aí, eu tive que esperar um pouquinho, porque eu não estava liberando os estágios. Eu esperei, trabalhei uns 3 meses em drogaria, assim como atendente mesmo. E depois eu fui para a área hospitalar. Aí de lá eu fiz o meu estágio e tudo e fui contratada. Então foi meu primeiro emprego. Eu fiquei uns 3, 4 meses, porque logo eu fiz o edital da residência, passei, né, no processo seletivo e já atuei na atenção primária e fui, né, depois agora coordenadora. Mas eu atuei na farmácia hospitalar clínica. E assim, foi uma experiência e tanto, sabe? Porque eu acho que enquanto farmacêutica clínica, eu não sei você, Cris, mas às vezes a gente tem muito essa expectativa, eu quero atender no hospital, eu quero fazer a farmácia clínica no hospital. Não? Eu não sou muito fã de hospital porque eu sou meio neurótica, né? Então eu acho que tudo tá contaminado e aí eu ia... Ela ia ficar... chegar lá eu assim... já pensei em hospital por uma época, mas aí depois eu falei, não é pra mim. Porque eu ia chegar em casa, eu ia querer me esterilizar. Não sou Tomar muito... 2 antibióticos toda hora, não sei o que, andar com a cartelinha de antibiótico dentro do bolso. No hospital não me apetece. Mas eu tinha muita concepção, assim, das residências. Por exemplo, vamos falar USP, assim, nossa, é lá no hospital de clínica lá e tudo mais. Eu tinha essa ideia, assim, que era algo muito grandioso. E foi, assim, foi uma experiência boa. Mas hoje também eu não me vejo trabalhando lá. A gente fez visita no Hospital de Passos. Eu esqueci o nome do hospital agora que a gente foi com a Liliana. Foi um dos momentos que eu falei, nossa, isso é interessante. Mas passou bem rápido pela minha cabeça, porque o Hospital de Passos, ele funciona muito bem a farmácia clínica, né? Acho que é até uma das referências da região. E quando você vê uma coisa funcionando, engrenada ali, dá aquela vontadezinha. Mas não é pra mim, não. Assim, eu fiz vários estágios, sabe? E eu queria fazer o da farmácia hospitalar pra ver se era aquilo mesmo. E aí coincidiu de precisar para implantar lá o serviço de farmácia clínica. Então, eu fui a primeira estagiária lá e aí depois fui contratada. É um ambiente que, assim, é bem pesado, assim, sabe? Eu posso dizer que eu sofria bastante em questão de ver os resultados, assim, dos pacientes, porque tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Foi uma experiência muito boa, mas foi um ponto que eu entendi que talvez eu ficaria ali só trabalhando. E por toda a minha trajetória que vocês perceberam, eu não gosto muito dessas coisas monótonas. Você gosta de desafio, né? Dá pra que tá nessa DM, né? Não tem jeito aí. E aí eu falei, gente, mas eu vou ficar aqui a minha vida inteira trabalhando, assim, casa, trabalho, esse horário. Eu trabalhava acho que era de 1 às 10 da noite, sabe? Aí eu falei, eu não quero isso pra minha vida. E aí foi quando eu vi o edital da residência, faltava 2 dias pro edital fechar. E aí eu falei, vou prestar residência. Se der, vambora. E deu. E aí eu passei. E aí deu tudo certo. Mas assim, foi uma experiência boa. E qual que é a diferença do hospitalar ali pra municipal? Tipo assim, olha, o que você viu de diferente? Entre o hospitalar, o paciente tá ali já, né? E é o medicamento já que o médico passou. Então, lá a gente fazia as fitas, assim, por horário. Então, já colocava certinho qual que vai prescrever, qual que ele vai utilizar. Tem os de uso domiciliar. Então, eu trabalhei como farmacêutica clínica, mas nessa área do medicamento domiciliar. A entender que, às vezes, o paciente está internado lá por uma infecção, mas ele é hipertenso. Então, ele traz um medicamento de casa, né? Um antihipertensivo. Então, de ir lá no leito, de entender qual que é o medicamento, de trazer para a farmácia, para incluir ele ali na rotina do paciente.
E lá tinha as visitas multidisciplinares, que a gente discutia os casos lá, entre a equipe, né? Então, assim, é mais voltado ali para a rotina ali do dia a dia. E o SUS, assim, o público, é bem mais dinâmico, né? O paciente que chega Ela gosta de ali... problema. Entendi. É o paciente que chega e a gente tem que atender ele em consultório. Então, é diferente. Nossa senhora do céu, só você mesmo pra gostar de problema desse tanto, cara. Não é assim pública, também, não. A gente gosta de resolver problemas. Pelo amor de Deus. Mas é tipo assim, acho interessante você ter passado também pela gestão da saúde particular e conseguir observar certeza. essa diferenciação, né? Porque a gestão particular da saúde, ela é totalmente diferente da gestão pública, né? Totalmente. Inclusive, o paciente que está lá, ele tem acesso àquele medicamento lá no final do dia, quando ele for embora, a conta para ele pagar. Então, assim, são coisas bem diferentes. E a saúde, e a questão, e querendo ou não, a saúde particular, a gente também não pode se dar uma de bom samaritano, mas ela também tá visando lucro, né? Então a gente, tipo assim, querendo ou não, ela tá querendo ganhar um dinheirinho ali em cima. Então, tem essa diferenciação entre a saúde pública e a particular já nesse aspecto, né? A saúde pública não tem lucro. E muitas vezes, na verdade, tem mais a despesa. Com certeza. pra essa gestão toda, né? Ô Camila, você falou que você passou por vários estágios ao longo da faculdade e agora por várias áreas depois de formada também. Isso foi importante pra você chegar onde você tá hoje? Foi, Cris. Foi o diferencial. Porque o processo seletivo mesmo da residência foi uma análise de currículo. E, como eu disse, né, eu tentei 2 dias antes do edital fechar. Então, se eu não tivesse construído tudo isso, eu não teria passado. Então, às vezes, enquanto a gente é aluno, a gente fica focado em nota, né? Em querer ter boas notas, ser um aluno muito bom. Isso é importante, é bom. Mas se você não saber se desenvolver profissionalmente, em saber resolver problemas, em ser proativo, no final das contas, você vai ser um aluno que teve altas notas, mas você não consegue atuar no dia a dia. Então, eu acho que, sim, esse foi o diferencial. E aí, meu currículo Lattes estava tudo pronto já, tudo preenchido. Devia ter dado umas 30 folhas o currículo Lattes dela, no mínimo, cara. Chegou lá um camarada dessa grossura pro cara ler e falou assim, não, pode chamar, não vou nem perder meu tempo, Nada, passei em segundo lugar ainda, tinha pessoas Ué, então quem passou em primeiro tava com 60 folhas, não tem base. E aí foi o diferencial, porque se eu não tivesse tudo isso, eu não teria passado. Sim. E eu acho que o estágio, ele dá uma visão diferente, porque a matéria é a teoria, mas a prática, o dia a dia, infelizmente, nem sempre funciona como aquele script ali bonitinho. E a gente tem que saber lidar com o que a gente tem. Então, Exato. Essa é a dificuldade do dia a dia, porque a teoria é maravilhosa. É o que a gente estava falando, né? A gente aprende a manipular no laboratório. Mas e a rotina? E o dia a dia? Você vai ficar num ambiente fechado, totalmente estéril, você não pode falar. Será que eu quero isso? Assim, será que é o meu perfil? Porque tem perfil também, né, gente? Quem tem perfil para isso, gosta e vai longe. Então, assim, eu fiz manipulação, eu fiz drogaria. Na manipulação, eu fiz homeopatia. Depois eu fiz a farmácia hospitalar, a farmácia clínica. Eu só não fiz indústria, que foi uma escolha minha, assim, porque eu já tinha decidido que eu queria ser farmacêutica clínica, então eu optei por arriscar e não fazer indústria. Enquanto a maioria, todo mundo da minha sala foi pra indústria e eu era contra, assim. É reconfortante, né? As pessoas no processo seletivo morrem. Porque o processo seletivo da indústria é muito puxado. Muito. E aí eu falava, graças a Deus, eu não tô passando por isso. Imagino que Ô, Cris, mas tem outro lado também. Você pensa assim, nossa, tá todo mundo indo pra indústria, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que eu tô certa em não querer ir pra indústria? Tá porque certo, querendo ou não, gente. você também tá nadando indo contra a contra- maré, Isso que eu ué. ia falar, nadando contra a maré, Você tá nadando contra a literalmente. maré, ué. Não, eu ainda fui mais ainda, porque o balcão eu atuo no balcão de farmácia particular. É pior ainda. Fica como as pessoas que não conseguiram Nada, né? e não conseguiram nada e vai. E não, eu escolhi, eu gosto dos clientes, dos problemas. Eu tô falando pra vocês que era louca, vocês não acreditam em mim. Não, Eu e gosto de outra? cliente. Na verdade, vocês duas não bate muito bem da cabeça. O que aconteceu nesse curso de farmácia que vocês fizeram? Uma gosta de saúde pública municipal, aquela loucura e pau, não sei o que e tal. E você gosta de balcão, que é outra loucura e pau, não sei o que. E eu só não gosto quando os clientes xingam, né? Porque tem muita gente sem educação. Então, tipo, tem dia 8 horas da manhã
manhã que chega um senhor te xingando que você fala, nossa, não tinha necessidade. Reza um Pai Nosso, vai Existe nascer. isso também. Eu acho que as pessoas tinham que entender que a gente tá ali fornecendo um serviço com todo amor e carinho e que não tem necessidade delas chegar estúpida, principalmente no público, que elas acham, tipo, Que é direito, né? eu tô aqui exigindo o meu direito, então você precisa me atender agora. Calma, a gente também é ser humano e a gente tá ali pra dar o nosso melhor, só que não precisa ser grosso, a gente vai ver a melhor opção pra você. Mas eu amo o balcão porque você consegue ter essa coleta dos pacientes, ter um feedback, o paciente foi, buscou, nossa, iniciei um tratamento, o tratamento deu certo, ainda bem que você me avisou que ia dar esse efeito colateral, realmente. Não passei bem nos primeiros 15 dias, mas agora o medicamento tá fazendo efeito. Isso pra mim é muito gratificante. Pra mim também. Mas receber xingo 8 horas da manhã, gente, tem dia que dá vontade de chorar. Sejam educados. Ontem, uma das atendentes falou assim, Camila, como você consegue atender todo mundo com esse sorriso no rosto? Falei assim, enquanto às vezes a pessoa tá reclamando, xingando, eu tô pensando como que eu vou resolver o problema dela e tô indo. Gente. Eu acho que é o amor mesmo que a gente tem, né, Cris, pela nossa profissão. E é isso, de proporcionar o melhor pro paciente, de entender, mês que vem ele vai voltar para pegar aquele medicamento da hipertensão. A hipertensão dele tá controlado, né, tá no nível, né, Cris? Sim, e às vezes é nas mínimas coisas. Tipo, tem paciente, por exemplo, que eu já peguei no consultório, que era diabético, aí ele falou, eu não como mais nada, tirei tudo, nananana. Aí ele tava fazendo uma dieta da fruta. Como se fruta não tivesse a frutose. E a frutose também é açúcar. Aí eu sentei, conversei, expliquei, fiz educação em saúde, que não precisava, encaminhei pra nutricionista, mas a gente faz um feedback ali, um geral. Olha, não precisa o senhor cortar tudo, mas vamos entrar em equilíbrio. O senhor vai diminuir. Se um dia eu tô com muita vontade, se a glicose não tá em 500, pode comer um pedacinho de doce, mas não é a barra de chocolate inteiro. É um quadradinho. Então, vamos ter um equilíbrio. Eu já não servia pra ser diabética. Eu não consigo comer um pedacinho. Não, é difícil. Mas é porque tem gente que fala, eu recebi um diagnóstico e agora eu não posso mais nada. E quando você se priva de tudo, você entra em desespero. Não adianta. É igual você começar uma dieta muito restritiva. Mas eu ia falar isso agora, né? Quando eu entrei no processo de emagrecimento, lá pelos meus 14 anos, eu tava 90 quilos e eu fui pra 78. Então eu perdi 12 quilos em um mês. Só que eu privei de tudo. Você fica louco, bicho. Você fica louco. Fiquei louco. E, foi um emagrecimento não saudável. Porque eu perdi muita massa magra. Eu não tinha reposição de proteína. Então eu perdi muita massa magra. Começou a me dar dor no joelho. Eu emagreci com dor no joelho. Foi isso que treino louco do caramba. Aí o que acontece? Aí entra nessa questão do consumo de medicamento. Por quê? Porque uma fase do processo já foi errado, que foi o processo ali do emagrecimento. Aí o que acontecia? Dava dor no joelho e Torcilax. Aí o Torcilax dava dor no estômago porque tava tomando abusivo, omeprazol. E aí ele ia... Aí uma coisa desencadeia a outra. Uma coisa atrás da outra. Então, foi uma falha na minha saúde, na minha educação de saúde, que gerou uma série de problemas medicamentosos. E aí, depois de um tempo, eu voltei a engordar de novo. Entrei, cheguei nos 120 quilos e agora entrei em outro processo. Mas agora acompanhamento nutricional, tudo com uma educação de saúde melhor, né? E as consequências que isso pode proporcionar, por exemplo, função renal, né, Cris? Nossa, que atrapalha, enfim, as pessoas não têm noção disso. Então, é o básico que funciona e o nosso papel ali é esse, orientar o paciente para que ele entenda, né, que não é que ele não pode comer tudo. Ele pode, por exemplo, eu vou acompanhar pacientes que fazem uso do medicamento varfarina. Varfarina é um anticoagulante. E, na maioria das vezes, as pessoas não podem comer verduras verdes. Porque tem uma ligação lá, e aí não vou saber te falar farmacologicamente, ainda que eu não tô com isso tudo na cabeça. Mas se o paciente comer essa verdura todos os dias na mesma quantidade, até que tudo bem, vai manter a faixa. O problema dele é ele não comer e aí um dia ele vai lá e come um prato de salada, de coisa verde. Brócolis e couve, as coisas tudo. Isso. Aí a faixa dele, o RNI dele altera. E isso traz consequência na dose do medicamento. Porque se ele toma 1 miligrama, ele vai ter que tomar outra. E aí é isso que a gente quer entender no acompanhamento farmacoterapêutico. Acompanhar todos esses pacientes do município para verificar se o tratamento dele está sendo efetivo, se ele está se privando, se ele entende para que ele tem que tomar o medicamento. Porque tem isso também. Sim. Muitas das pessoas não tomam os medicamentos porque nem sabem para quê. Aí fica assim, não vou tomar não
não precisa. E igual, tipo assim, e o negócio é o seguinte, o tratamento de saúde, igual você acabou de citar ali, ele é cotidiano. Não adianta. O negócio falou, se ele comer um pouquinho todo dia ali, não tem problema. Mas se ele fica sem comer, aí ele come de uma vez, tchau, arrebentou o sistema dele. E tem paciente que, eu tô tomando muito medicamento, vou ficar um mês pra limpar meu organismo. Gente, não façam isso. Tem medicamento que é estritamente necessário, por exemplo, pra tireoide. Ele tá dosado pra quantidade, o seu médico com certeza fez um exame pra ver qual é a dosagem correta pra você. Isso é necessário. Lógico que tem coisas que são flutuantes e que dá pra retirar, mas converse com o seu médico, com o seu farmacêutico antes. Não simplesmente pare tudo porque você acha que você tá bem. Você tá bem, às vezes, por aquele tratamento estar correto. A partir do momento que você parar, já não vai estar tão bem mais, né, Cris? Aí você vai ter que fazer um novo atendimento pra ver qual que é o BO, ver se voltou, se tratou, de que jeito. Sim. Se você pretende parar, converse com alguém antes. Porque tem coisas que são estritamente necessárias. Você parar um medicamento da tireoide, gente, desregula o corpo inteiro. Verdade, concordo. E tireoide, de pretensão, de diabetes, qualquer coisinha que você faz sem o atendimento, né, dá muito problema. Você tá vendo também uma busca das pessoas maior pelos atendimentos clínicos e médicos, assim, depois que você entrou na saúde pública, você viu que aumentou essa procura médica dos pacientes? Olha, a demanda de médico, assim, eu não consigo verificar, mas a procura por conhecer mais o tratamento, inclusive nos consultórios, a população tem reconhecido e tem entendido, sim, a necessidade. Então, cada vez mais a gente está conseguindo conquistar os pacientes para mostrar a importância de ter um profissional qualificado, como a Cris falou, seja o médico, seja, né, o enfermeiro, seja o farmacêutico, elas têm, sim, entendido e procurado saber ter informações sobre os medicamentos. Né? Inclusive da própria questão da saúde, da educação da saúde, né? Que a gente estava comentando mais cedo. Até mesmo nisso as pessoas estão buscando cada vez mais se alimentar melhor, fazer um exercício físico, etc e tal. É muito importante a gente destacar a fonte que você procura essa educação em saúde. Por favor, viu, gente? Gente, não é qualquer vídeo no YouTube que vai ter uma informação correta. Não sigam, dietas mirabolantes. Vê a propriedade daquele assunto, quem tá falando daquilo. Isso, né? Já chegou um profissional de confiança, né? Já chegou algum paciente louco, assim, que viu uns vídeos no YouTube e falou assim, não, esse medicamento aqui eu não aceito, não sei o quê, porque eu vi lá o fulano de tal falando que dá, sei lá, problema no perno, não sei o quê. Já chegou uns pacientes muito loucos assim? Sempre tem alguém, né? Sempre tem, sim. Camila, eu tô tomando isso, eu preciso dessa vitamina. Sempre tem. Eu não vou saber te falar agora, assim, mas sempre tem. Você tá aí doido. Sempre tem quem, às vezes, guarda a insulina no guarda-roupa, em vez de guardar em vez de pôr na geladeira. Em vez de colocar na geladeira. Ou deixa na porta, em vez de deixar na prateleira do meio. Ou, às vezes, não sabe que tem que trocar a agulha da ponteira da caneta mesmo. Então, assim, são informações que talvez pra nós é pouco, mas que pro paciente faz uma diferença tanto. Guarda a insulina dentro da caixinha de isopor tampado dentro da geladeira, já vi. Gente, tem que tirar da caixinha de isopor, que a caixinha de isopor isola. Essa questão da insulina mesmo na porta da geladeira, eu nunca pensei nisso, que ela tinha que ficar na prateleira do meio. Porque... Isso que eu sou criado dentro da farmácia, mas eu nunca pensei nisso. Porque na porta, a variação de temperatura é maior. Então, você tem que guardar na altura que você guardaria uma verdura, por exemplo. E dentro de um potinho de plástico, e não do isopor. Porque o isopor impede a troca de temperatura. Caramba, entendi. Eu vivendo e aprendendo. Eu que eu sou criado dentro da farmácia. Eu nasci criado dentro da farmácia, eu não sabia. Se eu fosse diabético, graças a Deus eu não sou, eu colocaria na porta da geladeira ali. É bom que eu não esqueça, eu já vou lá. Às vezes tem isso, a praticidade, né? Mas elas não entendem que tem essa variação na temperatura. Entendi. Nossa, então tem todo um cuidado. Caramba. É todo um cuidado. Eu falei, né, do processo do treinamento que a gente deu, né? Desde a separação, armazenamento, a distribuição para o paciente. Então, assim, são várias etapas que o paciente tem que entender sobre o medicamento. Até mesmo uma caixinha, se a pessoa deixar próximo de uma luz, do sol, ou às vezes amassa a caixinha, o blister, né, amassa, fica sem aquela proteção, já estragou, né, o comprimido. Então, assim, são vários cuidados. Meu Deus do céu. Eu não daria conta, não. Eu não tô cuidando nem de mim. Imagina se eu tivesse tomado esse tanto de medicamento, guarda assim, deixa lá, põe aqui, deixa aqui, de que jeito? Desculpa. Nada. Esqueci o que eu ia falar. Antes da tosse. Me desconcentrou. Você fornece estágio?
Sim, a Unifal, né? A gente tem um convênio com a Unifal. Então, as professoras, professora Liliana, tem a Mari também, que sempre supervisiona os alunos. Então, nós recebemos, sim, alunos lá. Então, e como é que faz para participar do estágio? É processo seletivo também pela Unifal? Pela Unifal. Aí é de acordo lá com o curso de farmácia, o pessoal do período, elas que fazem a seleção e elas comunicam a gente. Camila, vai vir uma turminha de estagiário agora. Aí eles vão, ajudam a gente, ficam lá na dispensação para entender como que funciona. Você tem esse carinho pelo estagiário de, tipo, colocar ele e falar, olha, funciona assim, assim, assim? Cris, hoje, sinceramente, na loucura que eu tô, inteira sumida da CDM, assim, tem mais ou menos uns 6 meses, é um ponto falho, que eu ainda não consigo sentar com todos, conversar e mostrar. Porque, às vezes, quando eu chego lá na CDM, é um funcionário que me chama de um lado, é outro que chama do outro que chama do outro. E, às vezes, o estagiário, eu falo oi, vejo se tá tudo bem. Eu sempre pergunto se ele tá gostando. Isso sim. Assim, tem alguma coisa que você não tá gostando, que você quer aprender? Isso eu pergunto. Por quê? Se o aluno vai lá e de cara ele não gosta, ou ele enxerga alguma coisa assim que ele não quer, querendo ou não, isso vai impactar no profissional que ele vai ser. Talvez um estágio que a gente tá fornecendo ali é a deixa para o aluno falar assim, eu não vou ser mais farmacêutico, eu não quero ficar assim, é dessa forma. Então, às vezes, eu consigo perguntar. Mas eu não tô tendo tempo para ter esse cuidado. Também. Se você falasse pra mim que você tivesse tempo, aí eu ia perguntar qual que você tá tomando, se você tem um clone, uma irmã gêmea que você substitui, né, não sei o que, tem que dar uma coisa. Aí eu deixo pros atendentes mesmo, que estão lá no dia a dia, para ensinar para eles e para eles trabalharem lá, porque eu não dou conta, não. Eu, querendo ou não, tenho um pouquinho mais de tempo, porque eu não assumo tanta coisa assim. Então, eu acho que eu tento mostrar como que... Porque tem a parte do balcão, que o estagiário geralmente ele fica no atendimento, mas eu tento ter um minutinho ali para poder falar, olha, aqui eu tenho que fazer isso. É importante. Essa função, teoricamente, o farmacêutico que faz, mas nessa dinâmica, a gente tem uma pessoa que vai me ajudar, então, a mostrar como que a coisa acontece na prática. Isso é um diferencial, porque muitas das vezes a gente não tem, né, profissionais que orientam a gente assim. Sim. A gente fez estágio. Eu cheguei a fazer estágio que eu nem vi o farmacêutico. Eu vi o farmacêutico no dia que ele assinou meu estágio. Que eu tive contato totalmente com o gerente, que foi sensacional, que me ensinou muito, mas o farmacêutico ficava só no burocrático e nem me viu. Mas é importante destacar que às vezes eu não dou essa atenção, mas lá na CDM tem farmacêutico todos os dias, todos os horários, cedo e à tarde. Então a farmacêutica tá lá sempre orientando. Então é uma coisa que aí eu deixo pra eles. Até porque se você assumir mais isso também, aí você vai começar a arrancar o cabelo. Aí não dou conta, aí não. Aí eu te duvido, cara. Aí não tem jeito. Aí você tá doido aí. Porque não tem base. Assumir todos esses projetos, fazendo um mestrado ainda tem que dar... Nossa, eu não dou conta. Eu tô ficando careca por você. Já comecei as entradas aqui já, não tem jeito. Mas a gente faz dar conta. É estabelecer prioridades, né? De acordo com a prioridade do dia, eu estabeleço e faço. Não dou conta de tudo, não. Como é que você faz assim, mais uma pergunta mais pessoal, assim, como é que você elabora a sua rotina, assim, tipo assim, o que você faz de diferencial na sua rotina pra você dar conta disso tudo? Que eu, particularmente, não daria. Eu choraria no banheiro escondido, pelo menos umas 2 vezes por dia lá, sabe, escondido, dar uma choradinha. Uns 15 minutinhos? Tranquilo. É assim, eu não consigo elaborar uma rotina, não. Mas, basicamente, eu chego, aí eu entendo o que está acontecendo. Aí eu passo por todos os setores para ver. Porque lá não é só os medicamentos, né, gente? Tem a parte de suplementos, tem a parte de material médico hospitalar. Então, eu tenho pessoas chaves ali que me auxiliam nisso. Então, geralmente, eu sempre converso com todo mundo, converso com a farmacêutica, e aí, o que tá precisando, isso e aquilo. A partir do que elas me falaram, do que eu já identifiquei também, eu vou resolver os problemas. Camila, você tem que falar com o fornecedor X. Então, peraí. Então, essa é a prioridade do dia. Eu vou lá ligar, eu vou ver o que tá acontecendo. Camila, você tem que ir no setor tal, porque você tem que agilizar esse processo burocrático. Então, eu vou lá, entendeu? Tem um paciente ali na frente que que precisa muito de você, quer falar só com você. Aí eu tenho que deixar, às vezes, a parte burocrática que eu tô fazendo para ir lá atender o que tá acontecendo com o paciente. Então, é basicamente isso. Agora, mestrado. O meu mestrado, por aqui a Unifal ser um polo, as aulas são online. Então, eu consigo conciliar. E esse semestre, eu peguei só 2 disciplinas, porque eu precisava sentir também, né?
Eu preciso sentir como que ia ser a coordenação. Eu me dediquei muito nesse tempo, mais para a coordenação do que até mesmo para o mestrado. Eu fiz o pré-projeto para passar no processo seletivo, mas eu me dediquei mais na CDM. Então, aí, de acordo com as aulas, eu faço. Então, tem dia que tem aula às 6 da tarde e é online, ok. Tem dias que é no meio do dia. E aí, eu fico na minha sala assistindo aula. Funciona? Não. Até porque ninguém deixa você quieta, né? Ninguém me deixa. Mas, assim, que o meu professor não ouça isso. Thiago, por favor, não assista essa parte. Mas aí a gente faz as atividades da aula, as coisas que tem que ser feitas de noite, enfim, a hora que dá. Inclusive, o Thiago e a Luciene estão devendo uma visitinha pra Eu gente. também tô viu? Eu já achando. forneci o convite pra vocês. A gente tá te aguardando aqui, os dois. Viu? Então mesmo. Vai ter que ser. Concordo. Vou fazer uma intimação judicial lá no escritório e vambora. Se você tá preocupado com o currículo dela, o Thiago e a Luciene, meu amor, Nossa, Cris. eles são referência da referência em cuidado farmacêutico. Eu sou fichinha. Ah, não, então eu não chama não. Eu já cansei de ser humilhado aqui já hoje. E eu tô aqui chorando já. O Thiago acho que foi o primeiro a fazer mestrado nessa área, né? Ele de assistência de farmacêutica? assistente farmacêutica. Sim. Ele é o pioneiro. E... Mas Só pra você agora ter uma ideia. eu estou bem representada, porque eu vou ser a pioneira aqui na Unifal, tá Com vendo? certeza. Aí, olha pra você ver, gente. A gente tá só com um convidado chique, Cris. Eu não tô aguentando isso mais. Eu vou chorar no banheiro depois. Eu tô falando aí. Todo mundo com currículo extenso humilhando a gente aqui. Capaz. Eu não tô aguentando. O currículo dela tem 30 folhas, o meu tem uma. E olha lá. Ai, mas Camila, a gente já tá chegando pro final do programa. Tem alguma mensagem que você queria deixar pros nossos ouvintes aí, pros nossos telespectadores? Se você quiser falar olhando naquela câmera ali, você fica à vontade, tá? Da central de distribuição. Ou até mesmo pros estudantes, né, que querem ingressar nessa área de saúde pública. Se tiver alguma mensagem, pode falar. Eu acho que de tudo que a gente falou, o importante é que as pessoas sejam corajosas, aceitem os desafios, né? Nem sempre é fácil, a profissão tem lá os seus desafios, mas quando a gente faz com amor, com vontade de fazer as coisas acontecerem, flui. Então, o meu recado é esse, assim, principalmente para os alunos, se dediquem, tenham proatividade, façam projetos de extensões, para que você possa ter um diferencial. Tem muitos farmacêuticos já formados e cada vez mais está formando mais farmacêuticos. Mas você tem que ser o farmacêutico, a farmacêutica. E é isso que eu tenho feito, a Cris tem feito, né, Cris? A gente tem desenvolvido, assim, um trabalho que é de cada um. Então, faça o seu melhor. E me coloco à disposição na Central de Distribuição de Medicamentos. A assistência farmacêutica está lá para acolher todo mundo que necessita de algum medicamento. Não só medicamento, como orientação, um cuidado farmacêutico, enfim. Qualquer coisa mesmo, né, que precisar, estou à disposição. Podem me procurar, sempre estou por lá. E muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. A gente que agradece pela sua presença. Camila, aí. Muito bom obrigada. compartilhar Foi tudo algo isso. enriquecedor o bate-papo Com dela, tanto da certeza. questão da saúde, tanto da sua experiência profissional quanto do debate da saúde pública. Acho que é muito importante a gente enfatizar isso, que, igual eu falei mais cedo, não é o melhor sistema do mundo, ele é falho como qualquer outro sistema, mas o Claro. SUS, ele é um sistema integral, ele é um sistema que vai te auxiliar no seu problema de saúde, né? Com certeza. Então, assim, é muito importante a gente sempre estar pautando essa questão da saúde pública, da gestão de saúde pública e na questão também da distribuição de medicamentos, né? Sim. Gente, para complementar o que a Camila falou, para os alunos, tentem todas as áreas. A farmácia é muito ampla, é um curso muito difícil, mas é um curso maravilhoso. Bota A gente é difícil suspeita nisso. para falar, mas faz estágio, faz projeto, tenta, vai na prática, porque é diferente. Você cria um amor diferente quando você vê a coisa acontecendo na prática. E Camila, muito obrigada. Foi um Obrigada a prazer você, ter Cris. você aqui. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Acho que foi muito enriquecedor. a gente Demais, aprendeu demais. bastante. Acho que o pessoal de Eu já, casa agora eu também. já sei como guardar uma insulina. Aí tá vendo? Aí, ó. O básico que funciona. Meus parabéns pra você, Obrigada, pela profissional Cris. que você está se tornando gente- e pela coragem que assim, você tem de tudo isso que você tá fazendo. Eu vendo Acho vocês que- duas conversar, eu vi que vocês duas gostam demais do negócio, gente. Eu já tava com os cabelos arrancados já. Não tem base, não. Obrigada, Cris. Muito bom ter muito aqui, né? bom Meus compartilhar parabéns, aí. viu? Porque o serviço que você está fazendo em Alfenas está Espetacular, maravilhoso. está espetacular. Independente das dificuldades que você Com tem certeza. passado, né? Sempre tem, Aumenta né? essa procura de demandas e tal, dentro do sistema que a gente sabe que é difícil, você tem desempenhado também um serviço muito bom aqui, né? Sim. Principalmente
por implementar esse tratamento humanizado aqui no município de Alfenas também, Sim. através da CDM. Nossa, meus Obrigada, parabéns mesmo. obrigada. Acho que não pelo teria carinho. pessoa melhor pra estar nesse cargo, porque Ai, você tem a capaz. visão do cuidado. Isso é muito gratificante ter uma pessoa com esse referencial em um cargo tão importante. Obrigada, viu, pelo carinho. E também agradecer os nossos patrocinadores, né? Sim. Drogaria Santa Maria. Tá chegando esse período de inverno, o nariz já começa a dar aquela entupida, né, Cris? A garganta já começa a doer. A Cris já tá até fanha. Então corre lá, não fique fã igual a Cris, viu? Nossa, ele só acaba comigo, gente. Eu tenho até Mas medo a que gente vai tem acontecer. tudo que você precisar no Drogaria Santa Maria, pastilhas, vitamina C pra aumentar a imunidade, própolis da Tudo. Nato Centro, que já esteve aqui com a gente. Pode correr lá, viu? E Todos hoje- os medicamentos que você precisar vai estar lá. Um agradecimento especial à Farmix Distribuidoras. Está em todo o sul de Minas e acho que Sudeste, se eu não me engano, ela fornece pra gente. Gente, chega a caixinha da Farmix todos os dias na Santa Maria. Excelente distribuidora também, com medicamentos de qualidade impecável, né, Cris? Agilidade na entrega. Isso, tudo ó, de um que dia vocês pro outro. precisarem. Pode chegar lá que também, viu? Pode procurar na Santa Maria, que lá tem a Farmix também. Ô, gente, e um agradecimento especial à Personalize, que fornece as nossas canecas. E, inclusive, Camila, é brinde, viu, pra todos pode os levar. nossa, que chique, E eu gostei que adorei. elas também ajeitaram pra gente as canequinhas de tomar o café aqui. a Ficou, minha muito tá chique. suja, mas ficou muito ficou muito fofa. A bom, nossa tá doninho, lindo. né, ela vem com Não, tudo. é. E a Personalize e Agiliza, Adorei. gente, o que vocês precisarem, eles são muito rápidos. Que a gente tem ideia assim, né? A gente quer as coisas pra ontem. Pra ontem, né? Eu sempre mando e falo, meninas, consegue pra hoje, 4 horas da tarde. Não, e elas eu acho que eles. mandam. Eu não sei, mas eu acho que eles olham assim, eles falam assim, putz, é a Cris de novo. Não, eles olham. Gente, mas muito obrigada. Eu amo o serviço de vocês, agilidade e qualidade. E qualidade. Também agradecer a Mauri Contabilidade. Você que tá pensando em abrir um negócio, dá uma corridinha lá. Ou então você já tem um negócio, tá perdido nas contas, dá uma corridinha. A Mauri vai conseguir te ajudar nesse planejamento, organização financeira do seu negócio, para que você cresça cada vez mais. E G-Motors. Claro, precisando trocar o veículo, financiamento, consórcio, eles fazem tudo. Vai lá, corre, veículos bons, de boa qualidade, dá uma corridinha lá, troca lá o seu carro velho assim, porque senão não vai dar conta não. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Camila, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Lembrando Camila. que novos episódios todas as quartas às 19 horas. Já ativa o sininho, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. @Podfarma Podcast. Pode Farma Podcast. Até a próxima. Gente, beijão, até Tchau, mais, tchau. tchau.